Queridos irmãos, eu quero também comunicar à igreja, que no domingo de hoje o reverendo Levi não está conosco como presidente do presbitério de Curitiba, ele está na igreja do Capão da Imbuia, como representante do nosso presbitério, também pregando a palavra lá. Queridos irmãos, convidamos a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Como nós já estamos sabidos e acostumados, nós estamos já há alguns domingos nos debruçando sobre o livro de Atos, entendendo a palavra do Senhor, entendendo o que Deus fez na história da igreja, buscando também entender o que Deus está fazendo hoje na história da igreja. E nós convidamos a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Nós leremos a partir do versículo 37, nós leremos até o versículo número 41. Livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37 até o versículo de número 41. A palavra do Senhor nos diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondendo-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós continuamos rogando a sua misericórdia sobre nós. Ó Deus, clamando que o Teu Espírito Santo abra, Senhor, a nossa mente. Ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, seja quebrantado pelo Senhor. Ó Deus, e assim como aquele povo, Senhor, nesse dia da pregação de Pedro, Deus, compungiu-se-lhe o coração, que o nosso coração também, ó Deus, possa ser, ó Deus, quebrantado. Ó Deus, possamos ser transformados pela Sua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos ao Senhor. Amém. Queridos, muitas vezes Satanás, ele não consegue mudar, ele não consegue deturpar a palavra de Deus de forma que você negue que Deus existe, de forma que você negue que você precisa de Jesus. E aí então ele vai lá e coloca mais alguma coisa. O primeiro mandamento que nós temos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Satanás não consegue fugir disso, não consegue nos proibir de fazer isso, não consegue barrar que o povo entenda que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então o que ele faz? Ele coloca mais alguma coisa. Ele tira a suficiência de Deus, ele tira a suficiência de Jesus, e então coloca mais alguma coisa. Você precisa de Deus e mais alguma coisa. Então ele cria uma certa religiosidade no coração do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas, alguma vez é subvertido a amar a Deus e mais alguma coisa, e assim abre espaço, queridos, para a religiosidade. E esse era um problema quando Pedro estava pregando para este povo. Eles estavam com uma religiosidade arraizada em seus corações, eles estavam acostumados a cumprir ritos, a ir à sinagoga, ou então a prestar adoração ao Senhor de forma mecânica. Já sabiam a forma como seria acontecido, iam lá, prestava o culto, ouvia a leitura lá que era feita, e então voltava, e aí então se cumpriu uma certa lista, cumpriu um certo ritual, a sua parte com Deus já estava feita, e Pedro estava ali ensinando da parte do Senhor, ele estava ali pregando o Evangelho de Jesus, pregando a salvação, pregando o verdadeiro Evangelho, e aquelas quase 3.000 pessoas conseguiram compreender por que Jesus precisou morrer na cruz, porque agora, a partir daquele momento, eles teriam um novo modo de vida, porque a partir daquele momento eles não mais viveriam como anteriormente, agora viveriam para a glória de Deus, vivendo debaixo da graça, entendendo a salvação do Senhor. E uma coisa que o pecado faz, queridos, é nos afastar do Senhor. Uma coisa que o pecado faz de melhor é nos afastar da presença do Senhor. Ele nos afasta de orarmos, ele nos afasta de lermos a palavra, ele nos afasta da comunhão com a igreja. É o que o pecado faz de melhor. Mas o Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus, quebra tudo isso, nos aproxima verdadeiramente do Senhor. E então, queridos, nós chegamos à conclusão que nós temos consequências
de ouvir a palavra do Senhor. Nós temos consequências de ouvir a palavra do Senhor, e a consequência de ouvir a palavra do Senhor é, em primeiro lugar, ser levado ao arrependimento. Perceba como aquelas pessoas ouviram a pregação, elas entenderam a condição que elas estavam, ficaram preocupadas com aquilo, o seu coração foi quebrantado, foi moído, falou: eu não consigo mais ficar assim. Mas o Pedro: o que eu faço para sair dessa condição miserável que eu estou, Pedro? E então Pedro vai lá e fala assim para eles: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado. Queridos, é extraordinário quando nós olhamos para a pregação dos profetas no Antigo Testamento. Eles chegavam para o povo e falavam assim: se arrependam, porque vocês estão vivendo longe da vontade do Senhor. As mulheres que vocês casaram estão trazendo ídolos para dentro da casa de vocês, e vocês não estão adorando a Deus como o primeiro mandamento ensina. E aí também nós percebemos que o pecado nos afasta de Deus. Aí nós olhamos para a pregação de João Batista, quando ele estava preparando o caminho para Jesus, e a pregação era: arrependam-se, porque está chegando o reino. E então, quando Jesus inicia o seu ministério terreno, quando então ele é batizado, e Deus fala assim: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, e Jesus, a pregação dele é: arrependam-se, porque o tempo já chegou. O arrependimento, queridos, é algo necessário para a vida do cristão. Arrependimento não é uma possibilidade. O arrependimento, ele não é algo que é possível, ou talvez eu precise fazer isso, talvez eu preciso pedir perdão pelos meus pecados, talvez eu precise reconhecer o que eu faço de errado, talvez eu precise reconhecer que a minha adoração é uma adoração mecânica, que eu não estou adorando ao Senhor, eu só estou cumprindo uma lista de final de semana. Nós somos convidados, assim como aqueles homens, como aquelas pessoas foram naquele dia, a olhar para dentro do nosso coração e perceber que nós precisamos nos arrepender. Quando Pedro se levanta naquele lugar para pregar para aquela multidão, para aquele povo, ele não estava inventando um novo evangelho, ele não estava inventando uma nova forma de pregar, ele não estava ali entregando 10 maneiras para você ser feliz, ele não estava ali fazendo comparações esdrúxulas, ele não estava ali exaltando o quanto o homem é bom, o quanto o homem talvez seja o centro da vontade de Deus, ele não estava fazendo nada disso, ele estava ensinando o povo o porquê Jesus morreu, porquê ele precisava morrer, por quem ele morreu. E é o que nós acabamos de cantar no último louvor desta noite, reconhecendo a morte e a ressurreição de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus morrendo, nós percebemos o quão miseráveis nós somos e o quanto nós precisamos de Jesus. Pedro estava ali falando da parte de Deus, com o poder que foi anunciado no dia de Pentecostes, o poder que foi anunciado por Jesus, que ele deixaria o Espírito Santo para dar poder para aqueles que falassem da parte do Senhor. Pedro estava ali como um arauto, como boca de Deus, trazendo a boa nova. E a boa nova, querido, ela traz arrependimento. As boas novas, o Evangelho de Jesus, ele me faz olhar para dentro do meu coração e perceber o quanto eu preciso de Jesus, o quanto eu preciso ser transformado. E, queridos, quando nós olhamos Pedro pregando naquele momento, nós conseguimos ver duas coisas. A primeira coisa é que Pedro estava ali desempenhando a sua vocação. Pedro estava ali falando da parte de Deus. Pedro estava ali demonstrando que ele entendeu o ide de Jesus, que ele entendeu que ele era um vocacionado pelo Senhor para aproveitar toda e qualquer oportunidade. Então ele se levanta no meio de uma multidão e fala da parte de Deus. Ele prega a palavra, ele não estava preocupado se alguém ali estava achando que era uma cafonice o que ele estava fazendo, ou ele não estava ali se envergonhando por quem talvez pudesse ver ele ali. Ele estava preocupado em falar da parte do Senhor, com o poder e a intrepidez do Espírito Santo, conforme Jesus tinha prometido que os seus discípulos receberiam no momento em que ele fosse assunto aos céus. Perceba que a promessa foi cumprida. Ele estava ali cumprindo o ide de Jesus, ensinando para aqueles que viviam nas trevas, para aqueles que se deliciavam com o pecado, que há uma nova forma de vida, que há uma adoração ao único Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Uma segunda coisa que nós podemos perceber nesse momento que Pedro prega para todos esses homens, é o poder do Deus Espírito Santo. Perceba que ele não fala da parte dele, ele fala da parte do Senhor.
Ele explica de forma audível, de forma inteligível, para aqueles que estavam ali perdidos, buscando algum conhecimento. O Espírito Santo estava ali quebrantando aqueles corações. Queridos, algum tempo atrás a humanidade percebeu um grande avivamento, onde grandes pregadores enchiam estádios, lona de circo, e muitas pessoas eram impactadas pelo poder do Espírito Santo. Perceba que não ficou lá naquele momento, quando Pedro estava falando, não ficou naquele momento do avivamento, que a história da igreja percebeu. Isso ainda continua acontecendo hoje com cada um de nós. Mas precisa, queridos, ter a coragem e a intrepidez para se levantar no meio dessa sociedade. Sociedade que muitas vezes nós criticamos, sociedade que muitas vezes nós reclamamos, sociedade essa que não era diferente da que Pedro levantou para pregar. A nossa confissão de fé, no capítulo 15, falando sobre o arrependimento para a vida, nos diz assim: movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, aprendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Perceba, queridos, que esse documento que nós subscrevemos como reformados, esse documento que nós entendemos que foi escrito à luz da palavra de Deus, ele escreve justamente sobre o que nós lemos na palavra do Senhor, onde as pessoas ouviram a pregação, foram convidadas ao arrependimento e não conseguiram ficar daquela forma, não conseguiram continuar vivendo longe do Senhor, não conseguiram viver satisfazendo os seus desejos carnais, não conseguiram continuar satisfazendo o seu pecado, mas há um certo desespero, porque eles não queriam ficar assim. Percebe o quanto são vazios, o quanto não ter Deus é ruim, o quanto alimentar a carne, apesar de parecer bom, é ruim, porque sempre tem um vazio e sempre é buscado atender o pecado de uma forma mais profunda do que da última vez. O Espírito Santo vem preencher esse vazio. E o Espírito Santo de Deus, ele leva todo aquele povo a compreender essa verdade que nós estamos lembrados hoje. A morte e ressurreição de Jesus foi para salvar o pecador, e isso nos leva, queridos, ao arrependimento. Perceba que o foco não é Pedro. Pedro não foi o grande autor da salvação de 3.000 pessoas naquele momento. Pedro não foi alguém especial ali, que o poder estava nele mesmo, mas o poder estava no Espírito Santo que habita em Pedro, e é o mesmo Espírito Santo que habita em nós. E algumas vezes, queridos, o nosso pecado nos acusa e fala assim: senta ali, fica quieto, não fale para ninguém, porque você não é digno de falar, porque você não vive esse evangelho. Queridos, e a palavra fala assim, se arrependa, larga essa vida e viva para a glória de Deus, e pregue com a intrepidez que Pedro pregou. Queridos, eu lembro quando Pedro negou Jesus, e aí então ele chora copiosamente, porque ele percebeu que ele atentou contra o seu Salvador, contra o seu Mestre. E aí então depois, quando ele encontra novamente com Jesus, e Jesus indaga se ele ama a ponto de entregar a sua vida por Jesus, se ele ama com a mesma intensidade que Jesus o ama, e Pedro fala assim: não, Jesus, eu te amo como amigo, porque ele não teve coragem de mentir para o Salvador, da mesma maneira que ele mentiu naquele dia, que ele não negaria ao Cristo. Perceba, queridos, que Pedro também tem as mesmas debilidades que nós, que Pedro passou pelo mesmo processo de arrependimento. Pedro todos os dias precisava se arrepender, todos os dias ele precisava pedir perdão, e todos os dias ele pregava a palavra do Senhor, de acordo com a possibilidade e com a forma como o Senhor colocava pessoas à sua frente. E nesse dia quase 3.000 pessoas ouviram da parte do Senhor, e elas entenderam que precisavam se arrepender, perceberam o quão longe estavam do Senhor, o quanto estavam vivendo uma religiosidade vazia, que não levava para a salvação, que não era por cumprir regras, não era por cumprir a lei ao pé da risca que era salvo, mas era salvo todo aquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Era isso que Pedro estava fazendo,
Ele estava explicando que todos ali precisavam reconhecer Jesus verdadeiramente. E percebam que Pedro não adoçou o Evangelho. Ele não ficou trazendo palavras fofinhas e falando, não, Deus é um Deus de amor, Deus é bonzinho, no final Ele vai se arrepender, vai salvar você. Você não precisa transformar nada, meu irmão, você viva do jeito que você está. Você é o centro da vontade de Deus. Isso é uma heresia, meus irmãos. Alguns pregadores estão falando isso na internet e pessoas estão sendo levadas a isso. E quando nós olhamos para a pregação bíblica, é de confronto. É confronto ao pecado, é de abandono, é de largar a velha vida e viver uma vida nova a partir de Cristo. É um novo nascimento que Nicodemos entendeu quando conversou com Jesus. Queridos, percebam que as dificuldades daquele povo é a mesma que a nossa. A dificuldade daquela sociedade é a mesma da nossa, e nós somos convidados a nos levantar e pregar o Evangelho, pregar o arrependimento, a começar em nós. Ninguém entra no céu sem arrependimento, porque para crer em Jesus precisa se arrepender. Para crer em Jesus precisa de uma vida transformada e renovada pelo poder do Espírito Santo. Na teologia reformada, nossos seminaristas estão aprendendo com um autor chamado Louis Berkhoff. E sobre o arrependimento, ele traz 3 pontos que eu achei muito interessante. Um é o elemento intelectual, que é uma mudança de conceito, um reconhecimento que o pecado envolve a culpa pessoal, a contaminação e o desamparo. Então, intelectualmente, nós temos a noção do pecado. O outro elemento é o emocional, que é uma mudança de sentimento que se manifesta em tristeza pelo pecado contra Deus, que é santo e justo. E o outro motivo é volitivo, que consiste numa mudança de propósito, num abandono interior do pecado e numa disposição para a busca do perdão e da purificação. Percebam, queridos, que esses 3 elementos acontecem da mesma forma, ao mesmo tempo, e todos eles são movidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence, é o Espírito Santo quem nos quebranta o coração, é o Espírito Santo que habita em nós, que nos faz olhar para dentro do nosso coração e perceber o quanto nós precisamos de Jesus, o quanto eu preciso do Senhor, o quanto a cada dia eu preciso me arrepender. No versículo 38, a raiz da palavra grega para arrependimento é metanoia, e a metanoia é a transformação. É você estar indo no caminho da morte e você virar para um ângulo totalmente oposto e ir para a vida, ir para Jesus. Algumas pessoas falam assim, não, a minha vida depois que eu conheci mudou 360 graus. Meu irmão, não fala isso, porque não mudou nada então. 360 você vai girar e vai parar no mesmo lugar. Fala 180, é melhor. Eu conheci Jesus e foi 180, porque eu estava caminhando para a morte. E aí então agora eu caminho para a vida. O convite da palavra de Deus é o arrependimento. O convite que foi feito pelos profetas ainda é válido hoje. O convite que foi feito por João Batista é válido hoje. O convite que foi feito por Jesus é válido hoje. O convite que foi feito por Pedro é válido hoje, porque todos eles é o mesmo convite que vem da parte de Deus. Arrependam-se. A metanoia traz consequências, meus queridos, na vida do cristão, tremenda. E olhando para o meu coração, eu consigo perceber ele partido, eu consigo perceber o meu coração incomodado pelo meu estilo de vida. Eu ouvi o verdadeiro Evangelho, eu tenho Jesus e mais alguma coisa, ou eu tenho só Jesus? É tempo de arrependimentos, queridos. É tempo de perceber que nós só precisamos de Jesus. E a consequência de ouvir a palavra traz ao meu coração a urgência do arrependimento. A consequência de ouvir a palavra é arrependimento e perceber também, queridos, em segundo lugar, a eleição do Senhor. Leamos novamente o versículo 39, diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. O nosso Deus é um Deus de promessas, o nosso Deus é um Deus de aliança, e quantos cânticos nós cantamos sobre isso, que o Senhor, Ele faz uma aliança com o seu povo, que o Senhor, Ele mantém a aliança, que o Senhor mantém as promessas que Ele faz para os seus, e Ele cumpre, e essa promessa Ele estava cumprindo. Quando nós lemos esse texto da palavra do Senhor, essa porção que nós lemos, nós somos
lembrados diretamente a esse sermão de Pedro, a profecia de Joel, lá no capítulo 2, do versículo 28 a 32, e também está escrita novamente no capítulo 2 do livro de Atos, que nós lemos, mas a partir do versículo 17, que era uma promessa que Deus fez, e apesar de ter parecido que demorou bastante para acontecer, não demorou, foi no tempo e na vontade de Deus. O tempo certo de Deus, Deus cumpre todas as suas promessas. Algumas vezes nós é que temos dificuldade de entender esse tempo de Deus. Algumas vezes nós temos essa dificuldade de compreender que a nossa dependência é totalmente do Senhor. E se eu tenho essa dificuldade, então com certeza eu tenho um motivo de arrependimento, porque a palavra ela me convida a depender totalmente do Senhor, a esperar totalmente no Senhor. Antes da ascensão de Jesus, ele diz aos seus apóstolos: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual ouviram de mim. Isso nós temos lá em Atos 1:4, e também nós temos em Lucas 24:49. E o Cristo exaltado derrama o Espírito prometido que recebeu da parte de Deus. Isso nós temos lá em Atos 2, no versículo 33. Percebam, queridos, que o que Pedro estava fazendo, esse momento onde ele está pregando com intrepidez, onde ele está levando o Evangelho, ele está provando do poder do Espírito Santo, está usufruindo disso com toda a coragem, como promessa de Deus. Jesus tinha prometido, o Senhor tinha prometido. Talvez para muitas pessoas nem viram aquilo acontecer, mas no tempo exato, talvez o Joel com certeza não viu o que ele falou, mas no tempo exato, o Senhor cumpriu todas as coisas. E de igual modo, queridos, que o Espírito Santo usou Pedro, Ele usa cada um de nós. Deus nos chama para Ele. Deus faz promessa para os seus filhos. O Senhor, e isso, queridos, deveria confortar o meu coração, que eu pertenço a um Deus que faz aliança, que faz promessas ao seu povo e que Ele cumpre. Queridos, isso deveria trazer uma paz ao meu coração. Uma paz que tem esperança para a mãe, que tem preocupação com a salvação do filho. Para o pai, que tem dificuldade de ver verdadeiramente uma transformação na vida da filha. Perceba que tem uma esperança, porque a palavra do Senhor nos diz isso: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos. Quantos pais e mães sofrem por não conseguir ver transformação na vida dos filhos? Quantos pais procuram pastores e lideranças porque estão desesperados, porque não sabem como lidar com o filho? E perceba que o Senhor, Ele faz a proclamação do Evangelho para toda a família. Ele estende a aliança para os filhos. Quando nós batizamos as nossas crianças, nós estamos declarando que nós confiamos na aliança que o Senhor fez, na nova aliança, no batismo. Então os pais vêm à frente e se comprometem perante o Senhor e a igreja que irão pregar o Evangelho aos seus filhos. Mas num dado momento os filhos acham que pode bater asa, botar as asinhas de fora e fazer o que bem entender. Nós sabemos que por mais que se afastem do Senhor, eles ainda são do Senhor. Isso deve confortar o coração de cada pai, cada mãe. A proclamação do Evangelho é para a família é um projeto de Deus e Ele mesmo providencia uma maneira para a restauração da família como um todo. E o livro de Atos, queridos, nos é muito rico nisso. Ele nos mostra, nos apresenta Deus cuidando dos filhos, Deus colocando os filhos junto na promessa do Senhor. No livro de Atos, lá no capítulo 16, no versículo 33, nós temos o texto do carcereiro, onde toda a família ouviu, inclusive os filhos, e foram salvos, ouviram da parte do Senhor. A família de Lídia, ela ouviu, no capítulo 16, versículo 15, ela ouviu a pregação, e toda a sua casa foi salva. Cornélio também, lá em Atos, capítulo 10, 33, também foi alcançado ele e toda a sua casa, pelo poder de Deus na família. Algo que é muito precioso e muito bonito, queridos, é o esforço que a nossa igreja tem feito para pregar o Evangelho às nossas crianças. Ontem nós tínhamos aqui mais de 30 crianças, e para alguns que viram lá da rua, quando passavam e viam o barulho das crianças aqui dentro, talvez pensaram assim: olha, eles só estão ali, as crianças estão ali brincando somente. Mas para nós que estávamos aqui ontem cuidando das crianças, nós sabemos que elas ouviram da palavra do Senhor, que elas já começaram a compreender a salvação do modo como elas já conseguem entender.
Nós percebemos elas brincando, desenvolvendo laços entre elas, e com toda certeza, os pais que entendem essa necessidade, essa importância dos filhos terem amizades na igreja, os filhos vão ter a maior facilidade de caminhar como o povo de Deus. Percebam, queridos, como é importante papai e mamãe trazer o seu filho à igreja, incentivar que ele faça amigos aqui na igreja, porque a promessa de salvação é para os filhos da igreja, é para os filhos do povo de Deus. Queridos, nossa igreja é uma igreja de famílias, que cuida de famílias. Ontem nós vimos aqui famílias cuidando das nossas crianças que são famílias. Percebo que é algo importante. O Senhor, Ele olha para as crianças. Naquele dia, quantas pessoas foram alcançadas, quantas crianças também foram alcançadas. É promessa do Senhor. Tem uma frase de João Calvino que ele fala assim: onde há promessa, ali a fé tem sobre o que se apoiar e com o que se consolar e fortalecer. Nosso pecado nos atrapalha a perceber a essa confiança na promessa e perceber que a fé tem no que se apoiar, porque se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Queridos, a confissão também de fé, falando sobre a vocação eficaz, diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido no tempo por Ele determinado, e aceito chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza, transpondo para a graça e salvação. Queridos, no tempo exato o Senhor vai chamar. Continue orando pelo seu filho, continue orando pela sua filha, pelo seu neto, pelo seu sobrinho, pelas pessoas que você ama, pelo seu irmão, pelo seu amigo. Continue intercedendo por eles, não desista, porque no tempo certo a palavra do Senhor vai se cumprir e essas pessoas se quebrantarão, e da mesma forma como essas pessoas nesse dia ouviram do Evangelho e transformaram suas vidas e se arrependeram e foram batizados, os seus entes queridos também são. É promessa do Senhor. Para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Senhor tem o tempo dele, o Senhor não demora, o Senhor não dormita, o Senhor tem tudo preparado, e o que nos cabe é continuar confiando, o que nos cabe é continuar pregando a palavra, continuar dependendo do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Pedro aprendeu a viver por fé. Pedro aprendeu que ele dependia totalmente do Senhor e que ele precisava pregar com urgência o Evangelho que veio da parte do Senhor, porque ele não sabia o dia que Jesus voltaria, não sabia quanto tempo ele estaria na terra, porque a partir de então, logo a perseguição se inicia. Então todos os discípulos não sabiam quanto tempo eles viveriam, começaram a ser açoitados e mortos. Mas o justo vive por fé, o justo vive na esperança da promessa do Senhor, o justo, ele vive pregando a palavra do Senhor, sem escolher a quem. A consequência de ouvir a palavra é arrependimento, a consequência de ouvir a palavra é entender a eleição e depender totalmente do Senhor. E em terceiro lugar, a consequência de ouvir a palavra é a santidade. Leamos novamente o versículo 40 e 41, diz assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esta é a conclusão do acontecimento de Pentecostes. O Espírito Santo foi entregue como o Senhor havia prometido, como Deus havia prometido, como Jesus havia prometido, e então aqui nós temos, queridos, um avivamento. Nós temos aqui pessoas se arrependendo, nós temos pessoas aqui sendo batizadas. Nós percebemos aí na internet muitas pessoas marcando uma data para o avivamento, a semana para o avivamento, um dia para o avivamento. E na verdade o avivamento, queridos, o verdadeiro avivamento bíblico é aquele onde há um movimento de pessoas se arrependendo, pessoas deixando a velha vida, pessoas sepultando o velho homem, sepultando o pecado e vivendo para a glória de Deus e transformando a sociedade de forma nova. Essas pessoas aqui ouviram da palavra do Senhor, essas pessoas aqui foram constrangidas nos seus pecados, e então elas
entendem que precisam viver para a glória de Deus. Mas ao mesmo tempo, queridos, Pedro não fala assim que é fácil viver para a glória de Deus. Jesus já tinha nos avisado, ele faz uma linda oração em João 17, orando, intercedendo por aqueles que estariam neste mundo mau e cruel. E após o arrependimento, e após crer em Jesus, após serem batizados, ainda assim Pedro fala para eles: salvai-vos dessa geração perversa. Queridos, hoje nós podemos considerar que a nossa sociedade é igualzinha a deles, porque a perversidade do homem continua a mesma. A diferença é que a tecnologia que eles usavam para pecar é diferente da nossa, mas o pecado continua sendo o mesmo, e o convite à santidade continua sendo o mesmo, e a resposta de um transformado, de um arrependido, do povo de Deus, é a busca pela santidade. É deixar as velhas práticas, é deixar aquele grupinho da conversa que não agrega nada, aquele grupo de WhatsApp que não chega a lugar algum, aquelas conversas, aquelas amizades que ao invés de me aproximar de Deus, elas me afastam de Deus e trazem dificuldade para a minha adoração. A sociedade que Pedro estava falando é a mesma que a nossa. Os desafios de largar o velho homem é a mesma que o nosso. O desafio de salvar-vos dessa geração ainda se aplica a cada um de nós. O povo sofria na mão de líderes que eram os mesmos que crucificaram Jesus. Eram aqueles que incitaram a multidão a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Eram os mesmos sacerdotes e escribas que desejavam ter o controle pleno do povo judeu. Era o mesmo povo que, quando Jesus começou a confrontar os seus pecados, chamar de raça de víboras, começaram a achar uma forma de tirar a vida de Cristo, achando que assim eles resolveriam o problema, e mal sabiam eles que tudo estava correndo de acordo com a vontade de Deus, e que a maldade daqueles líderes, que o mau caráter daqueles líderes estava cumprindo o plano perfeito de Deus, para que o Jesus, o nosso Salvador, fosse entregue pelos nossos pecados. E o que Pedro estava ensinando para eles é que aqueles que mataram Jesus não foram os soldados romanos. Os que mataram Jesus não foram aqueles líderes que compungiram o povo a gritar: crucifica-o. Pedro estava ensinando para aquele povo, ensinando a ter santidade, porque quem matou Jesus foram os pecadores. Jesus precisou morrer para cumprir a ira de Deus, que nós não éramos capazes de suprir. Jesus precisou morrer para cumprir de única e de forma terminante o sacrifício, para que nós pudéssemos pedir perdão ao Senhor, assim como foi apontado no Antigo Testamento por meio do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Queridos, isso não é motivo para a gente nos arrepender. Se a morte de Jesus não é motivo para eu abandonar os meus pecados, se não é motivo para eu entender que eu sou povo de Deus, que o Senhor me elegeu para ser povo dele, se isso não é motivo para que eu viva uma vida de santidade, queridos, nós precisamos rever o nosso conceito. Nós precisamos novamente olhar para o nosso coração. Pela fé, aquele povo estava aceitando Cristo, estava entendendo a salvação, os ensinamentos de Pedro, deram um passo de fé, porque Pedro abriu claramente, e o povo sabia que os líderes eram um problema, que a forma como a sociedade caminhava era um problema. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: porque para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Uma sociedade pervertida e corrupta. Ao serem batizados, eles cumpriram com isso. Eles entenderam que precisavam rever isso. No versículo 38, Pedro fala: arrependam-se cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus. E quando Pedro termina de pregar, quando Pedro termina de ensinar, quando Pedro termina de responder à indagação: e agora? Por que o nosso coração está ardendo? O que eu faço, Pedro? Arrependam-se e sejam batizados. E assim eles responderam à pregação. Porque não foi a eloquência de Pedro, não foi porque Pedro era um rostinho bonito, ou porque ele falava bonito, foi pelo poder do Evangelho, que aquelas pessoas reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador, e entenderam que elas deveriam largar a velha tradição e seguir o verdadeiro Evangelho. Perceberam que elas precisavam ter cuidado com a sociedade, com a corrupção do mundo,
e viver para a glória de Deus, e viver de forma diferente, porque quando nós reconhecemos isso e somos batizados, o nosso modo de vida muda. Nós não somente nos molhamos quando nos batizamos, nós mudamos de vida totalmente. Nós vivemos realmente para a glória de Deus. E então nós buscamos esse processo de santificação, que é um pouquinho a cada dia. Não é fácil, não é falar assim, muda de vida agora, então tá bom, eu vou mudar, não vou mais. É luta, queridos. O abandono do pecado é luta, o abandono das velhas práticas é luta, o abandono de se satisfazer com a sociedade é luta. Sobre a santificação, nossa confissão também diz assim: essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida, ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Pedro estava ensinando aqueles homens que eles precisavam vigiar, que eles precisavam suportar as dificuldades, que eles precisavam se manter firmes. E então ele usa esse termo: salvai-vos, salvai-vos. É um convite para nós hoje. A nossa carne está constantemente lutando contra o Espírito que habita em nós. O Espírito também lutando contra a nossa carne. E quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós damos lugar à nossa vontade, quantas vezes nós damos a voz àquela vozinha que fala assim, bem baixinho: faz, não dá nada, ninguém vai saber. E o Espírito Santo está falando: vai dar sim, eu estou aqui, você está pecando na minha presença. Queridos, se nós tivéssemos como ver Deus, ou melhor, como ver Jesus na nossa frente, no momento em que nós estamos almejando pecar, eu duvido que nós teríamos coragem. E nós acabamos fazendo isso porque nós esquecemos que o Senhor está em todo lugar. As nossas crianças cantam um cântico: os olhos do Senhor estão em todos lugar, está em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Queridos, se isso fica na nossa mente, no nosso coração, que quando eu estou pecando, Jesus está na minha frente, Ele está me olhando, que o Senhor Deus está na minha frente, está me olhando, com certeza eu ia pensar um pouquinho mais quanto à minha vida de santidade. E o Senhor está, queridos. Nós já fomos batizados, nós cremos em Jesus, então agora nos cabe vida de santidade, busca pela santificação e pregação do Evangelho pelo poder do Deus Espírito Santo. Queridos, que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, com toda a coragem, trepidez, assim como Pedro estava naquele dia, e aquelas quase 3.000 pessoas creram em Jesus. Que nós possamos ter a coragem e trepidez para sair daqui e pregar para pelo menos uma pessoa, hoje ainda. E quantas mais Deus colocar no nosso caminho durante esta semana. Que nós possamos, ó Deus, lembrar da promessa do Senhor da eleição, lembrar que a nossa família pertence ao Senhor e que todos são do Senhor. Que possamos lembrar da exortação de Pedro, à luz da palavra do Senhor, da vida de santidade e santificação. Que o Senhor nos use para a glória dEle. Que possamos ser como Pedro, trazer pessoas à presença do Senhor, para serem batizadas, para serem ensinadas, cumprirmos o ID de Jesus, ensinando e batizando todas as coisas que Jesus nos ensinou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Santo eterno Senhor nosso Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo confronto que o Senhor traz ao nosso coração, e obrigado, Deus, pela esperança que o Senhor também traz ao nosso coração. Que possamos aqui, ó Deus, esta noite, sairmos cheios do Teu Espírito Santo, com a coragem e intrepidez que o Teu servo Pedro, Deus, pregou naquele dia. Ó Deus, que os ensinamentos dele, ó Senhor, possam encontrar morada em nosso coração, porque são da parte do Senhor. Ele foi iluminado pelo Teu Espírito Santo para falar da parte do Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Deus, aprender e ensinar o que temos aprendido. Senhor, que cada um de nós sejamos, ó Deus, missionários do Senhor por onde nós passarmos, arautos, pregadores da palavra, a boca de Deus por onde nós estivermos. Senhor, em nome de Jesus, que a pregação que nós ouvimos, ó Deus, possa encontrar morada e terreno fértil, e que possamos produzir
a 10, 100, a 1000 por um. Ó Deus, como a sua palavra nos ensina. Nos enche, Senhor, a cada dia mais com teu Espírito Santo. Esvazia, Senhor, a nossa carne, para que possamos vencer, ó Deus, essa luta dentro de nós, e Deus, e com toda certeza sermos servos do Senhor. Usa, Senhor, a cada um de nós como ponte, como luz, como um farol. Em nome de Jesus, que nós oramos ao Senhor. Amém. Convidamos a ficarmos em pé e cantarmos ao Senhor o cântico Sonda-me e usa-me. Louvemos a nosso Deus.